E aí, gente, a janela está aberta e a gente vai falar de um nome que Antônio Brum, agora o novo vice de futebol, indicou ao Grêmio lá em janeiro, antes da contratação de Soares. Vamos falar depois da vinheta de um atacante brasileiro, 32 anos, fazedor de gols, um dos artilheiros da temporada e joga no Botafogo. É óbvio que você já sabe que eu estou falando de Tiquinho Soares. Que história é essa de Tiquinho Soares no Grêmio? Depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Bom, gente, Antônio Brum, agora vice de futebol. Mas antes, no início do ano, ele era o comandante, né? O cara que cuidava do vestiário, o cara que fazia a organização. Mas foi dele o estalo. Por que a gente não vai atrás de Soares? Foi Antônio Brum que falou, que começou com essa história de Soares. E olha o que deu, Soares está em Porto Alegre. Mas antes de Soares, segundo o meu parceiro Dani Vidal do PG, Portal do Gremista, o Tiquinho Soares estava em uma lista extensa de Antônio Brum, uma lista gigantesca que Antônio Brum tinha. Ele, o antigo vice Paulo Calef, o atual presidente Alberto Guerra, uma lista extensa de nomes. E o Tiquinho Soares, naquele momento, estava entre os que estavam naquela lista. O Botafogo comprou o Tiquinho Soares por 5 milhões de reais do Olympiacos. 5 milhões de reais. 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Tiquinho Soares, ele é da base do Fortaleza. Aí ele joga no Souza, no América de Rondônia, no Botafogo de Paraíba, no Cerâmica, no Pelotas, exato. Tiquinho Soares já passou pelo Pelotinha, Vitória de Guimarães, Porto. Daí o TJ Jimin Tiger da China, Olympiacos e agora está no Botafogo. O time de maior expressão da carreira do Tiquinho Soares foi o Porto. Ele chega do Vitória de Guimarães em 2017 no Porto e fica até final de 20, quando vai para a China pelo valor de quase 6 milhões de euros. O Porto perdeu dinheiro porque o Porto pagou quase 6 milhões de euros. Vendeu por quase a mesma quantia. Naquela época, em 20, quando ele sai do Porto, ele valia quase 10 milhões de euros. Há 3 anos atrás. E agora, ano passado, ele foi contratado pelo Botafogo. Na janela do meio do ano passado. Ele está fechando 1 ano de Botafogo. E agora está avaliado em 4 milhões de euros. Tiquinho Soares esteve nos radares do Grêmio antes de Luizito Soares, ou na mesma lista que Luizito Soares. Em 12 jogos, no Brasileiro, ele tem 10 gols e 4 assistências. Tá voando o Tiquinho Soares e olha, seria uma baita contratação. Ele só não veio, segundo o Dani, ele só não veio pro Grêmio, ou o Grêmio só não avançou, porque ele já estava no Botafogo, só que a atual gestão ainda não tinha assumido. Isso era meio do ano passado, ele já estava no Botafogo, ou o Botafogo estava conversando. E daí
ele vem pro Botafogo e a gestão assume, a gestão Guerra, Calef e Antônio Brum assume. E em janeiro ele voltou pra lista, ou sempre se manteve na lista. Porém daí a direção preferiu gastar ou focou em Cristaldo e Carbadio. E aí o Brum veio com a bomba, né? Quem sabe a gente sonha com o Soares. E aí deu no que deu, todo mundo já sabe o que deu. Mas Tiquinho Soares na pauta do Grêmio seria um baita reforço, tá? Jogaria com Soares agora tranquilamente. O porém que o Botafogo não vende ele nem a pau. Até vende, mas assim, pelos 4 milhões de euros que ele tá valendo aqui no Transfer Market, eu acho que o Botafogo nem conversa pela quantidade de gol que ele tá fazendo. Mas seria uma baita contratação. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!